Olá, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra quando nós nos encontramos aqui ao redor da palavra para essa conversa diária, sempre objetivando elevar o nosso nível de fé. A fé que vence o mundo, e esta fé está dentro das mensagens de acordo com a profecia. A fé para o rapto está nas mensagens. À medida que a vida que está na palavra, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. À medida que a vida que está na palavra vai entrando para dentro de nós, isso é um sinal de que o arrebatamento está próximo. E nós sabemos que o nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, carregando a arca, veja, Apocalipse 10, é o nosso Davi. Veja, o Rei carregando a arca. Veja, a arca é a palavra. E ele vem trazer essa arca para o meio da Jerusalém celestial, para o meio do povo eleito e predestinado, debaixo das asas da águia voando. Veja, o último querubim, veja, que protegeria a arca aqui no tempo do fim. Tivemos primeiro um leão, depois um bezerro, depois um homem, e aqui por fim a águia voando. Veja, a exemplo de Davi, que quando a arca esteve no meio dos filisteus, ela só deu problemas lá, a mensagem na mão de muitas pessoas erradas, só deu confusão, ismos, doutrinas falsas, por exemplo, dizendo que William Branham é Jesus Cristo, batizando em nome de William Branham, e que já estamos no milênio, e que terminou o sangue, tantas bobagens na mão de quem não é comissionado para carregá-la. Veja, depois a arca passou muito tempo na casa de um homem, 20 anos, nem para mais, nem para menos, nem para o bem, nem para o mal, não aconteceu nada. Veja, mas quando chegou na casa de Obed-Edom, veja, em 3 meses, a sua casa foi toda abençoada, tudo que ele tinha, porque ele deu valor para a palavra, deu valor para a presença de Deus, guardou a arca, ele guardou o mistério que estava dentro daquela caixa, daquela arca. Veja, o maná que não desvanecia, a vara de Arão que havia reverdecido e as tábuas da lei que estava além do véu, guardada por essa arca. Logo, Davi, veja, um tipo perfeito de Cristo. Toda a preocupação de Davi foi restaurar a arca ao seu lugar devido. Veja, no coração, no centro da nação. Veja, ele trouxe ela. Ali estava o nosso rei, o reino messiânico. Veja, um tipo perfeito do que está acontecendo agora. O nosso Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, desce em Apocalipse 10. Veja, como sacerdote do Deus Altíssimo, carregando essa arca, e essa arca é a palavra. Veja, ele veio trazê-la para o nosso meio e juntar a igreja ao redor da arca, ao redor da palavra. Veja, a palavra manifestada. Veja, para vivificar os nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. Veja, esse poder vivificador do Espírito Santo, que vem da palavra, 7 trovões, 7 vozes, veja, 7 cores do arco-íris, 7 virtudes, para estabelecer o reino de Deus dentro do nosso coração, porque esse é o tempo da ressurreição. E as primícias, veja, esses que estão em Cristo, que estão batizados com o Espírito Santo, que entraram na terra da promessa, que já tomaram posse do documento de propriedade, o Espírito Santo, aquilo que Adão havia perdido. Veja, esses que se juntaram ao redor do ungido, e o ungido, o Messias, é Cristo, a palavra. Então, o apóstolo São Paulo, referindo-se a esses dias, do tempo do fim, fala algo absoluto em 1 Coríntios capítulo 15. Ele disse, porque assim como a morte veio por um homem, veja, todos nós estamos padecendo por causa do que aconteceu lá no Éden. Mas, em virtude do que Jesus fez no Calvário, em virtude do plano da redenção, de ter intercedido por cada um de nós, se levanta em Apocalipse 5, toma o título de propriedade e desce em Apocalipse 10. Veja, agora veja, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Veja, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja, o reino de Deus sendo estabelecido dentro do nosso coração. Veja, a presença gloriosa do Espírito Santo, a vida eterna. Veja, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Então o profeta mostra algo tremendo na mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado sobre o estabelecimento do reino de Deus. Veja, o espírito de vida que está na palavra, de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 10, de que ele colocaria suas leis em nosso coração, de que ele escreveria nas tábuas de carne do nosso coração a verdade da palavra. Veja, esse reino, o domínio, o governo, através da palavra, das leis do espírito de vida, como está em cada semente da vida botânica, vida animal, vida marinha. Veja, esse espírito de vida, porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Então veja, essa manifestação do ministério do Filho do Homem aqui no tempo do fim. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E ele vem para estabelecer seu reino dentro da nossa alma. Porque primeiro ele redime o homem, depois ele redime o lugar aonde o homem vai morar. Então veja, parágrafo 513 no final, veja, ele, a cabeça, Cristo, a palavra, Cristo, o Espírito Santo, Cristo, Messias, Cristo, o ungido. Veja, ele, a cabeça, é as primícias da ressurreição. Por isso, Jesus deveria aparecer aqui no tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja. Deveria de haver um ministério idêntico ao de Jesus para captar a pedra de coroa, veja, e trazer Jesus Cristo, o Filho do Homem, manifestado em carne humana outra vez. Veja, sendo a cabeça, ele começa agora a atrair o corpo. A exemplo da sua primeira ressurreição, quando os sepulcros foram abertos e os santos do Velho Testamento seguiram atrás dele para o paraíso. Veja, então, ele fala assim, ele, as primícias da ressurreição. Veja, observe então o que ele é. Ele é a cabeça do corpo. Cristo, o Rei, a palavra, o Espírito Santo, o qual é sua igreja, noiva, o corpo. Veja, então o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. Veja, parte do mistério. É impossível que ela não vá. Oh, que coisa! É parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra. Deste modo ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte de seu tríplice mistério. Veja, eles estão tentando invalidar a palavra, desclassificar, desmoralizar o profeta, mas eles não entendem nada do poder vivificador que está operando nas nossas almas. O que essa mensagem tem feito por nossas almas, tem nos transformado, nos tirado da ignorância, do meio dos credos e dogmas, da sepultura denominacional, e nos levantado acima de toda incredulidade. Essa é a profecia para esta hora. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, veja, Cristo, veja, a primeira ressurreição, assim deve o corpo seguir de volta para o Éden. É para lá que nós estamos indo. Onde a cabeça, veja, a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça. E a cabeça é revelada, Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, e volta com vida eterna. Veja, e o corpo deve seguir a isto, porque são marido e mulher novamente. O Éden, o reino, Cristo e a igreja. Efésios 5, grande é esse mistério. Se a morte veio por um homem, também através de Cristo nós somos vivificados. Veja, veja. E enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado o seu corpo, tornou-se ele quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra. Veja, 519, portanto o corpo não pode reconhecer, não fale nisso. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres e tudo mais, veja, são absolutamente estercos. Há uma só liderança que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Veja, o reino, a palavra reinando, o Espírito Santo, o Messias. Agora veja, 522. Nossa liderança está no céu. Eu não vou para Roma, eu vou para o céu quando eu morrer. Veja, está vendo? Veja, a liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido. Que coisa maravilhosa. Que perfeição. Ninguém está nos obrigando a nada.
ninguém está nos manipulando, ninguém está nos convencendo. Nós não somos um povo ignorante, nós não somos fanáticos. Não, nós reconhecemos a liderança da palavra. Nós reconhecemos a mensagem profética. Nós reconhecemos o Elias para esse dia. Nós reconhecemos o anjo de Apocalipse 10:7. Ele foi embora. Mas a melhor coisa que ele deixou para nós foi o rei. E o rei é a palavra. E é a palavra que governa sobre nós. Se tem quem idolatra e branda, se ajoelha na frente dele, faz oração para ele, se espera ele retornar, isso é problema deles. Nós estamos adorando ao rei, ao Senhor Jesus, e seguindo a ele. E o corpo deve seguir a cabeça como esposa segue o marido. Veja, sendo que Adão não foi enganado. Ele saiu com Eva. Eva foi enganada. Ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira do corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Porém, ele teve de redimi-la. Veja, um mistério escondido dentro dele. Veja, ele tinha uma igreja para ser manifestada. Ele tinha uma esposa para ser revelada. Veja, por isso sai água e sangue do seu lado. E ela por 7 eras foi manifestada. Ela tem chegado agora na pedra de coroa. E esse é o tempo do estabelecimento da pedra. Veja, a pedra principal, o rei, ele vem para a cidade, a Jerusalém celestial, a igreja do Deus vivo. Veja, agora, saltando para o 524. Agora, você vê os selos? Quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, como sumo sacerdote, redimindo, porém um dia ele surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido. Por isso ele toma o livro da redenção em Apocalipse 5. Veja, ele desce em Apocalipse 10 para soltar os nomes que estavam ali dentro, sim? E todos que estão neste livro serão ele, pois esse é o crente. Veja, Cristo. As palavras do livro e a palavra é ele. E todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, assim quando ele foi morto como um cordeiro. Veja, e aqui ele está hoje, em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Veja, ela não pode reconhecer outra liderança. Não, Senhor, não há nenhum bispo. Nada, ela reconhece uma só liderança, que é Cristo, e Cristo é a palavra. Oh, que coisa! Eu amo isso. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, desse modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Veja, o reino, o governo. Minhas palavras são espírito e vida. Meu coração, seu coração, é um trono. O trono de misericórdia é onde está assentado o Espírito, atrás do véu. Veja, agora a palavra sendo manifestada, trazida para dentro do santuário, que é a igreja do Deus vivo. Nosso Davi desceu do céu, trazendo a arca, escoltado por querubins, uma águia voando. Sim, 4 querubins, de acordo com Ezequiel, para trazê-la para dentro do templo e colocá-la atrás do véu, que é a sua igreja, depois de 2000 anos caminhando, viajando, mas ela teria que encontrar um lugar de descanso, e o lugar de descanso é dentro do templo, atrás do véu, o nosso coração, porque nós somos o templo do Deus vivente, e nós, em ordem, somos os primeiros a receber o poder da ressurreição, vivificados, levantados de entre os incrédulos, que tem tropeçado na pedra. A pedra tornou-se um escândalo. E veja, tropeço para os que não creem, para os rebeldes, mas para nós, preciosa. A pedra importante, a pedra principal, Cristo, o Messias, o tabernáculo do Deus vivente, a igreja do Deus vivo, nosso Davi, nosso Messias, trazendo a arca e colocando-a em nosso coração, atrás do véu. Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário, sempre me agrada de ler. Nós estamos numa comunhão, eu e você. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.